Olá, vamos começar aqui a desenvolver em alguns vídeos curtos a filosofia búdica, a filosofia de Siddhartha Gautama, o Buda, e o trabalho se intitula Budismo, Aspectos Filosóficos, Práticos e Conceituais. Não é um trabalho acadêmico, eu sou um acadêmico, sou professor, pesquisador, mas eu não trabalho esse assunto, filosofia religiosa ou religião, que é o budismo, de forma acadêmica, né? Eu faço pesquisa como um particular, um religioso interessado nos aspectos filosóficos, práticos e conceituais da filosofia de Siddhartha Gautama, o Buda. Eu sou o professor Marcelo de Oliveira Passos, sou professor associado, sou pesquisador também do Departamento de Economia e do mestrado e doutorado em Economia Aplicada, Organizações e Mercados da Universidade Federal de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. Vamos começar falando sobre as 4 nobres verdades e o nobre caminho óctuplo, né? O nobre caminho que se divide em 8 trilhas, em 8 maneiras de se atingir a iluminação. As 4 nobres verdades, elas objetivam compreender as coisas como elas realmente são, quer dizer, fugir das percepções ilusórias, fugir da ilusão. A compreensão, ela segue estritamente as 4 nobres verdades, que são a verdade do sofrimento, que é dukkha. Em sânscrito, a gente não tem acento tônico, a gente não acentua uma sílaba. Então não seria dukkha, seria dukkha. Então, primeira nobre verdade é a verdade do sofrimento. As pessoas sofrem. Todo ser humano sofre. E o sofrimento, na concepção búdica ou budista, não é apenas aquele sofrimento penoso, aquela dor, aquela insatisfação profunda, aquela angústia, aquela situação de melancolia. Um sofrimento é um desconforto, é uma situação, né, de, enfim, insatisfação passageira, né, sempre passageira, e que todos nós estamos sujeitos. O tédio, né, seja ele momentâneo, seja ele permanente, é um sofrimento. Né? A dor de cabeça, é um sofrimento. Uma situação de cansaço, estresse, é um sofrimento. Então, o sofrimento ele tem o significado de algo insatisfatório, né? De uma insatisfação, de um desconforto, né? E que é sempre passageiro. Então, a primeira verdade é a verdade do sofrimento, dukkha. A segunda verdade é a verdade da origem do sofrimento, samudaya. Né? De onde se origina, qual a gênese do sofrimento, onde ele nasce, né? Qual a causa do sofrimento. É a segunda nobre verdade. A terceira nobre verdade é a verdade da cessação, do fim, do término do sofrimento, que é Nirodha. A nobre verdade de como eliminar ou reduzir a um nível bastante tolerável o sofrimento, o desconforto, o tédio, a insatisfação. Né? E a quarta e última nobre verdade é a verdade do caminho que nos leva, nos conduz ao fim, à cessação, ao término do sofrimento, que é Magga. Então, o sofrimento existe, dukkha, ele tem uma origem, ele tem uma causa, samudaya, ele pode ser eliminado, pode ser reduzido até ser eliminado, nirodha, e existe uma trilha, um caminho, um modo, um método que nos leva ao fim do sofrimento, Magga. São essas as 4 nobres verdades. Vamos olhar, primeiramente, a verdade do sofrimento, dukkha, que é a primeira das 4 nobres verdades. O sofrimento existe, como diz Buda Sakyamuni, ou Sakyamuni Buda, ou Shakyamuni Buda, que é o Siddhartha Gautama. Né?
Viver implica em sofrer. Dukkha é uma palavra que significa todos os tipos de desconfortos, dúvidas, problemas, transtornos, angústias. Refere-se à forma pela qual nos condicionamos em um ambiente de experiências cíclicas, que são às vezes boas, às vezes ótimas, às vezes más, às vezes muito sofridas. São experiências cíclicas, né? E nós nos condicionamos nesse ambiente de experiências cíclicas. As boas experiências são felizes e as más são sofrimento, desconfortos, problemas, angústias, etc. A busca pela felicidade, quando nós buscamos a felicidade, naturalmente nós temos associada a essa busca o germe do sofrimento. É natural, quando se busca a felicidade, sofrer, entendendo o sofrimento como dúvidas, desconfortos, problemas, transtornos, angústias, etc. A felicidade e o sofrimento são passageiros, são transitórios, são impermanentes, são experiências efêmeras, elas não duram muito. Todas as coisas e situações são impermanentes, de acordo com a filosofia búdica ou budista. Só existe uma situação definitiva no mundo, que é que o mundo é impermanente. Tudo é impermanente. Tudo que há sob o céu é impermanente. Nada dura para sempre. Então, essa é a nobre verdade sobre o sofrimento. Aqui, nascimento é sofrimento, envelhecimento é sofrimento, enfermidade, doença é sofrimento, morte é sofrimento, tristeza, lamentação, dor, angústia, desespero. A união com aquilo que não gera prazer nos faz sofrer. A separação daquilo que nos dá prazer nos faz sofrer. Não obter o que se deseja também é sofrimento. Em resumo, os 5 agregados influenciados pelo apego são sofrimento. Apego gera sofrimento. Quando nos apegamos a algo, a uma ideia, a um sentimento, a uma experiência, a uma posição, a um cargo, né? A um hábito, no caso seria um vício, porque estamos apegados a ele, tudo isso gera sofrimento. Praticar o desapego gera uma redução gradativa que pode levar, no final do processo, à cessação, ao término, ao final, a finalização do sofrimento. Então, a prática do desapego é essencial na filosofia budista, ou búdica, ou na religião, né, budista. Eu falo filosofia porque o budismo é considerado por muitos uma filosofia também, né, uma religião fortemente filosófica. Muitas vezes, a primeira nobre verdade do Dukkha, proferida por Buda, Shakyamuni, após a sua iluminação, é traduzida como a vida é sofrimento, ou existe sofrimento, sempre indicando que a vida tem uma natureza sofrida da vida. Em um primeiro momento, esse ensinamento pode parecer muito pessimista ou deprimente, mas isso se deve à tradução simplista do termo. A palavra Shakyamuni significa sábio dos Shakyas. Shakyas era o clã do Buda, que governava a república de Kapilavastu, na Índia, próximo do Nepal. Os Shakya eram um clã da Idade do Ferro da Índia e habitavam uma área na Grande Magadha, que é próximo, né, do sul do Nepal, norte da Índia, perto das montanhas, da cordilheira, na verdade, do Himalaia. Os Shakyas formaram um estado republicano oligárquico, independente, que era conhecido como Shakya Ganaraya. A primeira nobre verdade do sofrimento diz respeito a Dukkha, que não tem uma tradução literal, mas só ela pode significar todos os níveis de desconforto, da insatisfação até o sofrimento mais, né, doloroso.
De uma forma geral, de uma maneira geral, dukkha diz respeito ao nosso condicionamento de vida dentro de experiências cíclicas, de prazer, desprazer, conforto, desconforto. A maneira como nós nos condicionamos, né, a essas experiências cíclicas. Isso é dukkha. Nos alternamos entre boas experiências, felicidade, mais experiências, sofrimento, desconforto, angústia, etc. Todos os seres buscam a felicidade e tentam, procuram se afastar do sofrimento. Só que nessa busca pela felicidade e dentro da própria felicidade que nós encontramos, residem, moram, estão as sementes de sofrimentos futuros. Encontramos a felicidade. O próximo passo é saber que essa felicidade não se mantém, ela é impermanente também. E sabendo disso, a gente sabe que dentro dessa própria felicidade está o germe de um desconforto, da não manutenção dessa felicidade de forma permanente, porque tudo é cíclico, tudo é impermanente. Podemos pensar da seguinte maneira: sofremos porque não temos algo, mas também sofremos porque a gente conseguiu algo e temos medo de perder, dado que tudo é impermanente. Sofremos porque temos algo que parecia bom, mas agora a gente está descobrindo que não é tão bom assim, ou até que é ruim. Sofremos porque temos algo que queremos nos livrar e não conseguimos. Então, a gente pode ver que mesmo que tenhamos sucesso na nossa experiência de felicidade, a própria experiência de felicidade pode se tornar a causa de uma experiência de sofrimento. Ou então a gente pode pensar da seguinte forma, podemos pensar assim: não temos algo, sofremos. Conseguimos algo, sofremos para mantê-lo, medo de perder. Perdemos este algo, sofremos por perdê-lo. Sofremos porque descobrimos que o que buscamos só nos trouxe uma satisfação efêmera, passageira, porque, repetindo, tudo é impermanente. Além disso, as experiências são impermanentes. As ideias, os conceitos, os pensamentos, tudo isso é impermanente. O universo está em constante mutação. Então, dentro da experiência de felicidade, existe a causa de uma experiência de sofrimento, porque a experiência de felicidade também é impermanente e vai mudar. É transitória. Como diz o provérbio português: não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. No próximo vídeo, a gente vai ver a segunda nobre verdade da raiz ou origem do sofrimento, Samudaya. Obrigado por me ouvirem. Até o próximo vídeo.